Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos vocês bem. Nós estamos estudando aqui a administração pública, falando de administração pública direta e indireta, né? Eu gostaria de tratar de um tema aqui com vocês, e esse tema aqui, essa pequena aula, né, essa reflexão aqui vai servir para vocês fazerem uma pesquisa na nossa pré-aula aí, das 18h30 às 19h15, né? E também vai ser necessária entrega na próxima aula, né, de um trabalhinho a respeito desse tema aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá, vamos conversar um pouco aqui a respeito disso. Gente, pessoal, como vocês sabem, nós estamos estudando aí a administração pública, né? E dentro da administração pública, nós temos a administração pública direta, que nós já estudamos, nós já vimos o que é administração pública direta, e a administração pública indireta, né? A administração pública indireta aí, ela é formada então pelas autarquias, né? As fundações, associações e as empresas públicas. Empresa pública aqui é um gênero, né? Em sentido lato, dentro da empresa pública nós vamos ter a empresa pública, em sentido estrito agora, ou propriamente dita, e as sociedades de economia mista. Bom, beleza. Eu já sei, né, professor? Qual que é a novidade aqui? O que tem de interessante aí para você falar para a gente? Bom, uma questão extremamente interessante. Pessoal, vem aqui comigo. Vamos ver essa questão. Olha só, as empresas públicas, elas se submetem ao regime de falência. Vocês vão falar, mas eu não estudei falência ainda. Isso aqui está dentro lá do direito empresarial, né? Bom, nós não precisamos ter estudado falência para nós conversarmos um pouco a respeito disso aqui. Quando nós olhamos aí para as empresas privadas, né? Infelizmente, nós vemos as empresas muitas vezes fechando as suas portas, indo aí à falência. Não é correto, né, falar que a empresa fale, porque a empresa ela é um objeto. O que fale é o empresário. O que vem à falência é o empresário e não a empresa em si, né? Mas esse regime aqui de falência é aplicado a essas empresas. E as empresas públicas, será que elas submetem ao regime de falência, né? Bom, a gente tem que dar uma olhadinha na lei de falência, rapidamente, a lei 11.101/2005, seu artigo 2º aqui, pessoal. Olha só o que diz a lei. Esta lei não se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista. Bom, professor, então tá respondido, né? Não tem tanto problema, o trabalho tá fácil, a pesquisa tá fácil. Você mesmo já respondeu que não se aplica às empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí que tá, meu amigo. Nós precisamos também dar uma olhada na Constituição Federal, aqui no artigo 173. O artigo 173 vai trazer a hipótese da exploração direta da atividade econômica pelo Estado. E ele faz isso por meio das empresas públicas, como nós já vimos, e pela sociedade de economia mista. E o parágrafo 1º diz que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública. Existe essa lei? Existe. É a Lei 13.303 de 2016. E o inciso 2º aqui, do parágrafo 1º, vai dizer que a sujeição, que a lei deve prever a sujeição das empresas públicas e sociedade de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, olha só, e comerciais. Quando nós falamos aqui comerciais, nós inserimos a falência aqui nesse bojo, né?
Então, olha só, regime jurídico próprio das empresas privadas. As empresas privadas, elas se submetem à falência. E ela é muito específica aqui, a Constituição, dizendo que deve se submeter às obrigações comerciais, cujo nós podemos encontrar aqui a falência. Bom, professor, então nós temos um problema aí, nós temos um conflito entre uma lei e a Constituição, né? Como é que a gente resolve esse conflito? Vamos lá. Não posso falar tudo, porque isso aqui faz parte da pesquisa que vocês vão fazer. Mas nós temos um conflito aparente de normas, né? E por que é aparente? É porque as normas, no fim, elas têm que se resolver. O ordenamento jurídico tem que dar uma solução para isso. E nós sabemos, né, que existem alguns princípios para resolver isso, né? Então, a lei especial, ela derroga, ou seja, ela afasta a lei genérica, né? A lei de status superior, hierarquicamente superior, ela afasta a lei hierarquicamente inferior, né? E a gente precisa lembrar que a Constituição Federal ela está aqui no topo do nosso ordenamento jurídico. E a Constituição Federal diz uma coisa e a Lei 11.101/2005 diz outra coisa. Como é que a gente resolve isso? Né? Bom, aplica a Constituição, né? Mas por outro lado também nós temos que lembrar que nós estamos falando de empresa pública. Como é que vai falir essa empresa pública, né? Como é que vai ser esse processo? Como é que ele vai acontecer? Bom, e aí fica a pergunta então. A empresa pública, ela submete ao regime de falência ou não, né? Esse aí é o trabalhinho que vocês vão ter que elaborar, a pesquisa que vocês vão ter que fazer, né, para nós discutirmos em sala de aula e entregar valendo parte da nossa aula, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, ó, aqui está meu e-mail, né? Vocês podem entrar em contato, então, para nós debatermos a respeito desse tema, nós discutirmos a respeito desse tema, que é extremamente interessante, gente. Espero que você possa realizar a sua pesquisa e que isso aí seja satisfatório para você. Esse tema, ele tem caído em concursos públicos, sobretudo numa segunda fase, fase subjetiva, onde o aluno ele tem que escrever, desenvolver o seu raciocínio lá quanto a esse tema, tá bom? Pessoal, grande abraço, nós conversamos a respeito disso posteriormente em sala de aula. Tchau, tchau.